Cartas de Paulo de Tarso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 7. Mensagem presente na Revista Reformador, de abril de 1958, página 74, igualmente no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 32. Editora Comunhão Espírita Cristã. O trechinho final do versículo, tudo suporta. O amor tudo sofre. O noticiário terrestre reporta-se diariamente a desvarios, aberrações cometidos em nome do amor. Homicídios são perpetrados publicamente. Suicídios sulcam, rasgam de pranto e desolação a rota de lares esperançosos. Furto, contenda, briga, injúria, calúnia e perversidade aparecem todos os dias, invocando, chamando a inspiração do sentimento sublime. Mulheres indefesas, homens dignos, jovens promissores e infelizes crianças, em toda a parte, sofrem abandono e aflição, sob a legenda dos lendários celestes. Entretanto, só o egoísmo, traduzindo apego da alma ao bem próprio, é que patrocina os golpes da delinquência, os enganos da posse, os erros da impulsividade e os desacertos da pressa. Apenas o egoísmo gera ciúme e despeito, vingança e discórdia, acusação e cegueira. O amor, longe disso, sabe rejubilar-se, alegrar-se com a alegria dos corações amados, esposando-lhes, abraçando-lhes as lições e as dificuldades, as dores e os compromissos. Não se atropela. Não se atropela, nem se desmanda. Abraça o sacrifício próprio em favor da felicidade da criatura a quem ama, a razão da própria felicidade. Por esse motivo, no amor verdadeiro, não há sinal de qualquer precipitação, irreflexão, descuido, conclamando a imoderação, ao descontrole, ao desequilíbrio, ou à loucura, fascínio, euforia, veneração à paranoia. O apóstolo Paulo afirmou divinamente inspirado: o amor tudo sofre. E de nossa parte acrescentaremos: o amor genuíno jamais se desregra ou se cansa, porque realmente sabe esperar.
Breve comentário a respeito da página. O amor tudo sofre. Então, como já compreendemos esse versículo, ele trata explicitamente da caridade. Então, por que agora está falando do amor? Porque, na verdade, a caridade, esse conjunto de sentimentos, esse conjunto de predisposições da alma, eles são as ferramentas do amor. Todo aquele que promove a benevolência para com todos, a indulgência, a tolerância, a compreensão para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, está continuamente exercendo e praticando o ferramental do amor. Nas suas operações, no seu condicional operacional mais essencial. Mas o amor em si, ele é um sentimento da busca da felicidade e, acima de tudo, um proporcionador de felicidade. Então, o amor tudo sofre. As palavras de Paulo foram realmente muito belas e de difícil compreensão, porque trata de um sentimento tão nobre, tão valoroso, tão complexo, tão aguardado, tão estimado por todos os nossos corações, que realmente fica até difícil realizar comentários. Mas vamos buscar o apoio de Emmanuel para poder acompanhar o pensamento de Emmanuel sobre esse texto. Explicitamente sobre esse tudo suporta. O que Emmanuel dilata para a gente na visão sábia, explícita em alguns aspectos e outros mais elaborados. Então, ele inicia dizendo de uma forma bem direta que o noticiário terrestre vem reportando diariamente uma série de aberrações e crimes e até mesmo condutas incompatíveis com quem está buscando a paz, o amor e a felicidade. E como um grande paradoxo, por vezes essas ações são atribuídas e apontadas como sendo cometidas em nome do amor. Então, não se trata apenas de homicídios, mas igualmente de suicídios, igualmente furtos em amor à família, furta para cuidar da família, maltratando outra. Cria-se brigas e contendas, cria-se calúnias, igualmente um clima de perversidade todos os dias, invocando, na verdade, a tentativa nesses desvarios, onde busca-se atender o que essa alma chama de amor, mas que no fundo, não é amor. E é esse o grande problema. A nossa dificuldade é tão grande de enxergar o amor que temos que enxergar por um grande contraste. Temos quase que enxergar entre a luz e a escuridão, para perceber o que é a luz. Então, quando Emmanuel trata para todos nós que tanto furto como contenda, júrio e perversidade aparecem todos os dias, invocando, chamando a inspiração do sentimento sublime, é justamente essa busca desse exercício. Ou seja, por vezes, muitos de nós, como sabemos, todos nós fomos criados simples e ignorantes e estamos reencarnando inúmeras vezes, desenvolvendo a sabedoria, desenvolvendo o amor. Então, por vezes, precisamos nos confrontar com esse clima de animosidade para buscarmos realmente, chamarmos a inspiração dos sentimentos mais sublimes. Mas só vamos chamar essa inspiração quando realmente nos dermos por vencidos de que esse não é o caminho, de que esses sentimentos não podem estar relacionados com amor, muito menos com nenhum aspecto divino. Então, somente quando despertamos para essas necessidades de transformação
da reforma básica estrutural do nosso campo mental e dos nossos sentimentos é que realmente estaremos com uma percepção diferenciada. Estaremos abertos a um novo conjunto de inspirações, certamente de sentimentos muito mais sublimes. Então, igualmente, mulheres indefesas, homens dignos, jovens promissores e infelizes crianças, em toda parte, sofrem abandono e aflição, sob a legenda celeste, ou seja, sob a o condicionante de lendários desbravadores que toleram inúmeros sofrimentos e inúmeros gasturas e situações adversas em N encarnações. Mas eles estão sob a legenda celeste. Eles estão em busca igualmente do amor. E por vezes apresentam contributo de silêncio, não apresentam o contributo de não revolta, de não reclamação, de igualmente atender às necessidades de todos. Quantas mulheres indefesas exerce o carinho, o amor, a fraternidade para com seus filhos, por vezes por lares destroçados por N situações adversas, mas igualmente estão lá, perseverantes, cuidando, amando, zelando, por vezes por outras almas, sejam elas crianças ou não. Quantos homens dignos igualmente sofrem inúmeras provações e situações adversas, igualmente sob essa mesma legenda celeste. Ele não quer mais pagar o mal com o mal. Ele não está mais disposto a exercer o mal. Então ele tolera o mal alheio. Ele tolera o abandono praticado por muitos e tolera igualmente a aflição que ele recebe, porque sabe que são irmãos que estão em processo de aprendizado, assim como ele. Igualmente, jovens promissores e crianças surgem em diversos quadros da experimentação humana, passando por abandonos e aflições. E novamente, sobre a marca da legenda celeste, crescem, se tornam adultos, sem revolta, sem transtornos, produtivos, zelosos e carinhosos para outros corações. Entretanto, só o egoísmo, traduzindo apego da alma ao bem próprio, é que patrocina os golpes da delinquência, os enganos da posse, os erros da impulsividade e os desacertos da pressa. Apenas o egoísmo gera ciúme e despeito, vingança e discórdia, acusação e cegueira. Então, novamente, Emmanuel vem nos trazer o contraste e apresenta a origem principal, fundamental, que gera uma série de desenganos, uma série de sentimentos contrários ao bem, uma série de percepções lógicas e sensibilidades contrárias à lei de amor e progresso. Ele vem traduzindo bem claramente. Mas qual egoísmo é esse? Do que se trata esse egoísmo? Esse apego da alma ao bem próprio. É um apego doentio, onde somente ele, então somente, deve receber tudo o que ele clama durante milênios. Amar sem ter que ser amado. Ser compreendido sem ter que compreender. Ser tolerado sem ter que tolerar. Então, Emmanuel deixa para a gente e fala, olha, esse conjunto de sentimentos, essa forma psíquica de agir e de sentir a vida, é ele que patrocina, é ele o patrocinador dos golpes da delinquência, desses enganos sob a ideia de posse, sob esses erros da impulsividade, igualmente os desacertos da pressa
em querer tratar situações que requer tempo. Então, novamente ele dilata um outro problema. Afinal de contas, o que o egoísmo gera? Apenas o egoísmo gera ciúme. Nossa, sabe por que fulano é muito ciumenta? Ou ciumento? Porque ele ama muito. Não. Emmanuel está trazendo para a gente aqui uma visão um pouco mais ampla. Se o seu amor está cercado, rodeado pelo egoísmo, se o seu sentimento mais nobre de amor está em um quarto, trancafiado dentro do seu mundo íntimo, dentro do seu coração, cercado pelo seu bem próprio, pela sensibilidade de promover apenas o seu bem próprio, então você pode estar gerando ciúme. Em que aspecto? No aspecto de paranoia, angústia, ansiedade. Então, em nosso subconsciente, por vezes patrocinamos esses sentimentos, patrocinamos essas sensações, porque na verdade é o nosso egoísmo gritando nas situações adversas da vida. E por vezes não queremos falar, não queremos esboçar ou expor o que estamos pensando e o que estamos sentindo, e guardamos em silêncio, mas ele gera o ciúme. O silêncio da alma pode estar gerando ciúme. Igualmente, o despeito. Mas que despeito? É esse pesar, a mágoa, a inveja. Inveja, no sentido do real sentido da palavra inveja. A pessoa fica triste com a alegria do outro. Ver o outro alegre entristece, irrita a pessoa. Igualmente, as questões relacionadas ao desgosto e à irritação é essencial. Qualquer ação daquela outra pessoa, inclusive daquela pessoa que ela diz que ama, diz profundamente que ama, e de repente descobre que uma série de situações adversas, materiais, pormenores, promove uma série de mágoas, cria uma série de desgostos, e que a pessoa igualmente não consegue suportar ver o outro alegre e feliz, e ela não está feliz. E não quer atribuir que é um sentimento de inveja. Vive um clima de pesar e igualmente uma irritação continuada. Esse conjunto de sentimentos chama-se despeito. E é o egoísmo quem está gerando esses sentimentos. Igualmente, o que mais o egoísmo gera? Será que é só o ciúme e o despeito? Não. Infelizmente, o egoísmo gera a vingança. Mas vingança em que sentido? Se vingar de um ato, não existe um outro sentido para a palavra vingança. No sentido de sentença, punição. A pessoa sentencia e pune a outra pessoa. Por quê? Porque ela está num clima possuído de egoísmo. Ela está num abismo dos seus próprios sentimentos de egoísmo mais profundo. Numa concepção de bem próprio. Essa alma está buscando apenas o bem próprio. Ou seja, todos nós temos esses traços e precisamos estar mais atentos. Que tipo de sentimentos estamos animando? Não é porque não falamos, não agimos, que não estamos sentindo climas de queremos declarar sentenças para os outros, e igualmente punir os outros. Então, por vezes, é possível observar pessoas que se amam e que vivem se espetando, vivem criando climas de vingança. Algo acontece ali, mais para frente, um ou outro promove o quê? Um clima de vingança, uma punição, seja com relação a não mais sorrir, a apresentar uma aparência de estar zangado, seja de silenciar, mas já sentenciou a pessoa, igualmente já puniu. Então, o que isso tem a ver com amor? O que tem a ver é o clima de egoísmo. A dimensão que o egoísmo pega. Ela é tão grande, que essa alma, esse apego que a alma tem ao bem próprio, ela está reagindo contra a outra alma. Então, isso não é uma percepção de amor. Isso é o chamado amor adoecido.
o amor adoecido que todos nós conhecemos. Porque esse amor mais puro que será tratado aqui embaixo, ainda estamos buscando com muita dificuldade. Então ele continua: esboçamos a vingança e por vezes a discórdia. Vingança e discórdia, sempre em duplas. Emmanuel, de uma maneira muito brilhante, escreve: ciúme e despeito. Vingança e discórdia, a escalada, né? Então a vingança pode escalar para a discórdia, numa condição de guerra, se torna um pé de guerra, conflito, disputa, a tal ponto de pessoas que se dizem que se amam, sempre se afirmaram estarem em clima de amor, desenvolve uma ruptura completa, num conflito psíquico durante muito tempo, mas ambas as almas não conhecem a si mesmas. Todos nós temos esse defeito. Nós não conhecemos a nós mesmos, a nossa alma, ou seja, quem nós realmente somos. A alma é o espírito encarnado. Nós não somos o corpo físico. O corpo físico o corpo físico não pensa. Quem pensa é o espírito. O espírito anima um corpo físico, anima um uniforme de trabalho. O nosso cérebro é simplesmente o grande codificador, o grande interceptador e propagador dos nossos pensamentos e ações e reações. Mas o espírito está continuamente pensando. Continuamente. E o que nós vamos perceber é que todos nós temos um apego profundo com o nosso próprio bem-estar, com o nosso próprio bem em si. Eu quero estar bem, independente de qualquer coisa. Esse independente de qualquer coisa é promovido pelo egoísmo. É isso que Emmanuel vem trazer para todos nós. E ele vem trazer mais uma dupla. Então ele já apresentou a primeira dupla, o ciúme e o despeito, a vingança e a discórdia. E então surge, é claro, igualmente, a acusação e a cegueira. Mas que acusação? De prestar queixa, como fosse queixa-crime? Não, de maldizer mesmo. Um começa a maldizer o outro continuamente. Um começa a se queixar do outro continuamente. Não importa. Agora tudo é motivo de acusação. Não importa o que. Não é uma acusação com relação ao crime, com relação ao desvio, como se trata, por exemplo, no judiciário, no sistema judiciário. É acusação sobre qualquer coisa. Então, qualquer coisa será classificado como mal dizer, porque está mal fazendo isso, mal fazendo aquilo, não faz isso direito, não faz aquilo outro direito. E cria-se um clima de maldizer continuamente o outro. Igualmente de queixa. Mas isso não é um reflexo daquela alma preocupada com a outra, em querer transformar, em querer auxiliar a outra para a outra se regenerar, para a outra evoluir, para a outra crescer? Não. É um clima de maldizer e de queixa apenas gerado e alimentado pelo egoísmo. Então, esse é um sentimento muito difícil de rastrear, porque, de certa forma, não estivemos muito tempo preocupados com as consequências péssimas que são geradas com o egoísmo. Igualmente ele fala da cegueira. Em que sentido? De ser cego? Não. Cegueira de cegueira espiritual. De ficar com a razão cega. Surge então aqueles distúrbios da razão. Quase que uma confusão, um clima de revolta se apossa daquela alma e brada e age de maneira descompensada, num clima de confusão mental e de revolta absoluta contra tudo e contra todos. É aquela cegueira máxima espiritual, onde não está suportando mais perceber que todo aquele apego para o bem-estar próprio não está sendo suficiente. Que todos os arranjos de convivência sociais, todos os esforços não geraram o bem próprio. Algo está remando contra a maré. A correnteza não está favorável.
e entra num clima de cegueira. Ao invés de perceber que todos estão no mesmo barco, sofrendo as mesmas injunções, as mesmas dificuldades, por vezes as mesmas dores. Não, a razão não permite. Entra num processo de distúrbio tão grave que chega a se revoltar contra Deus e contra tudo e contra todos. Então, agora precisamos ver o que é o amor. O amor, Emmanuel muito brilhantemente explicita para todos nós, o amor longe disso. Sabe alegrar-se com a alegria dos corações amados, abraçando desses corações amados, o quais? O que? As lições e as dificuldades, as dores e os compromissos. Então ele fica feliz por estar servindo aqueles outros corações amados, a suportar dificuldades, a vencer limitações e dificuldades, igualmente a suportar dores, igualmente compromissos complexos que vazam e transbordam de uma encarnação para outra. Então, ele fala de um amor aqui que ele se alegra com a alegria do outro. Ele fica feliz vendo o outro feliz, a tal ponto disso ser o principal móvel da sua alma, o que mobiliza a sua alma em direção à alegria e à felicidade. Ver os outros corações que te cercam em estado de alegria, em estado de verdadeira alegria e verdadeira felicidade. Então o amor não se atropela, ou seja, não desrespeita, não despreza, nem se desmanda. O amor não se desmanda. Em que sentido? Ele não exagera, não cansa, não abusa. O amor, ele possui uma condução contínua. É como se fosse uma onda de 3 metros de altura que viaja por todos os lados com 3 metros de altura. Não tenta acelerar, não tenta frear, respeita tudo e a todos que estão à sua volta. Mas é uma potência disposta a trabalhar e a elaborar recursos para desenvolver a todos à sua volta. Então, esse amor, esse verdadeiro amor, abraça o sacrifício próprio em favor da felicidade da criatura a quem ama, a razão da própria felicidade. Então, qual é a razão, qual é a lógica dele de felicidade? Qual é a lógica desse amor? O que promove a felicidade para esse amor? Se sacrificar, se doar, exercer o máximo dele mesmo para quem? Para as criaturas que ele ama. Ele quer servir, ele quer se sacrificar por aquele próximo. Ele quer se desvelar e fazer o melhor. Quando? Sempre. Continuamente. Então, por esse motivo, no amor verdadeiro, não há sinal de qualquer precipitação, irreflexão ou descuido. O verdadeiro amor não é descuidado, ele é mensurado, ele é muito bem elaborado, planejado e exercido. Então, ele igualmente conclamando o que? Quando se torna precipitado? A imoderação, ao descontrole, o desequilíbrio ou a loucura. Então, essa imoderação que ele está tratando aqui é um descontrole, desequilíbrio a tal ponto em que, quando a pessoa sente esse amor precipitado, esse amor sem reflexão, esse amor descuidado, que age de forma atrapalhada, esse amor se torna o quê? Está acabando conclamando, está chamando, venha. O que? A imoderação, o descontrole, o desequilíbrio. Ou pior ainda, ou esse amor está conclamando para quê? Para a loucura. Mas que loucura? Aquele clima de fascínio, de euforia, de veneração, essencialmente um clima de paranoia, onde há um elo
doentio entre duas almas, que acredita-se que é um amor muito profundo, uma paixão muito intensa, mas na verdade já está em caracteres de loucura, não no sentido de loucura de doença psíquica, aqui, mas sim um sentimento adoecido que faz um fascínio. A pessoa fica fascinada pelo outro, fica num clima de euforia pelo outro, venerando o outro. Mas na verdade isso não é amor, não pode ser amor. Isso é o chamado amor precipitado, é um amor descuidado, é um amor irrefletido, que não possui nenhum tipo de reflexão, com total irreflexão dos próprios recursos para dinamizar o seu próprio sentimento. Então, o apóstolo Paulo afirmou divinamente, inspirado, o amor tudo sofre. E de nossa parte acrescentaremos, por parte de Emmanuel, o amor genuíno jamais se desregra ou se cansa, porque realmente sabe esperar. Então, realmente é uma página muito complexa, muito difícil, porque realmente Emmanuel toca em assuntos, toca em detalhes sobre os nossos sentimentos, nos pormenores, chamando a nossa atenção. Presta atenção, você está acompanhando realmente como seus sentimentos por vezes ficam desgovernados? Você está acompanhando por vezes como seu coração caminha em direções contrárias ao que você inicialmente marcou no projeto da vida? Então, precisamos compreender que sim, o amor próprio, no sentido adoecido do egoísmo mais virulento que temos ainda em nossa alma, ele é contrário ao amor. Ele é antagônico com o amor. O maior antagonismo é o egoísmo, que se manifesta pelo amor próprio, acima de qualquer coisa, acima de qualquer objetivo. E precisamos fazer o possível para estarmos atentos que tipo de construção estamos edificando realmente em nosso mundo íntimo. Que tipo de edifício é esse? E temos que estar atento, porque senão carregamos tijolos, carregamos cimento, carregamos uma série de recursos para construir e quando vamos observar, escolhemos as bases erradas, escolhemos as piores formas de estruturar e quando vê, já não queremos sofrer nada em nome do amor, já não queremos nos sacrificar em nada em nome do amor e deixamos de lado a essência principal de todos nós. Somos espíritos imortais. Estaremos no processo de crescimento e de evolução durante muito tempo. Mas o processo de evolução é dinamizar e desenvolver os potenciais de sabedoria e amor que nos são ofertados e facultados em cada situação que Deus planeja para todos nós, seja no corpo físico ou fora do corpo físico. Então precisamos aprender a tudo suportar, a tudo dar graças e a dinamizar e desenvolver o nosso grau de suportação. E aos poucos vamos começar a desconstruir os muros e as colunas, as fundações do egoísmo, para darmos realmente alicerce e recursos para o amor.